E eu não quero me prolongar, porque eu sei que a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é algo que veio do próprio coração de Deus. Eu nunca ministrei sobre esse tema, nunca falei sobre ele, mas eu tenho absoluta certeza que Deus usa pessoas no decorrer de toda a história, no decorrer de toda a trajetória do homem. Deus em especial sempre usou homens e mulheres para cumprir um propósito específico aqui na terra. Então, quando você olha o agir de Deus no passar do tempo, você sempre vai encontrar um homem ali para executar a tarefa que Deus lhe incumbiu. Se você olhar atrás, a trajetória, se você pesquisar na Bíblia, você vai ver que Deus também usou mulheres em momentos específicos para fazer grandes coisas. Mais do que usar homens e mulheres, a Bíblia também fala que Deus usou a própria natureza para cumprir um propósito específico na terra. A grande verdade é que Deus sempre usará alguém ou algo para que o propósito dele se cumpra na terra. Mesmo você não imaginando, mesmo você, quem sabe, não entendendo, a verdade é que Deus usa até animais para que o propósito dele se cumpra na terra. É tão interessante essa ideia de Deus usar animais para que o projeto dele se cumprisse, que você vai encontrar na Bíblia não somente uma vez, mas várias vezes, Deus usando animais para que o propósito dele se cumprisse na terra. E a grande verdade, presta atenção, é o fato dele usar um animal para cumprir o propósito dele na terra, é porque em algum momento o homem ou a mulher deixaram de levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. O fato do homem ou a mulher, o ser humano em si, rejeitar, ou seja, dizer não vou, não quero, não posso, não é comigo, isso não impede o agir de Deus sobre a terra, não impede o agir de Deus sobre a tua própria vida. E é interessante que alguns casos, alguns chamados de Deus para com animais eram chamados peculiares. E antes de eu entrar a fundo naquilo que eu quero te ensinar nessa noite, é importante você saber que mesmo Deus usando animais, Ele nos ensina mediante aos próprios animais. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você se dará conta que o céu traz um ensinamento para você. Você se dará conta que a terra, ele traz um ensinamento para você. A planta mais pequena, quem sabe insignificante, ela trará um ensinamento para você. O inseto mais peçonhento que você imagina, ele trará um ensinamento para você. O próprio Salomão, um dos homens mais sábios, disse: observai a formiga, porque dela trará um ensinamento para a tua vida. Aquilo que você não faz, aquilo que falta em você, você pode aprender observando uma pequena formiga. Ela está fazendo aquilo que você não faz. E nessa noite quero mostrar para você justamente isso. Em algumas ocasiões, quando você encontra um animal na Bíblia que está cumprindo um propósito pelo qual o homem deveria cumprir, você pode ficar um pouco assustado. Diz a Bíblia que certo dia, no livro de Números, capítulo 22, do 27 ao 30, eu não vou ler esse texto para você, só quero te dar a referência. Diz que Balaão estava sentado em cima de um jumento, e lá pelas tantas ele fica meio brabo com o jumento, ele bate no jumento, até que o jumento abre a boca e começa a falar com ele. Espera lá, por que é que você está batendo em mim? Você não está vendo o anjo? Aqui você aprende N coisas. Se você se dá conta, você vai ver que o homem de Deus, o profeta da época, ele estava tão cego espiritual, ele estava tão perdido espiritual, que um animal, justamente um jumento, que poderia ser um cavalo, poderia ser qualquer outro tipo de animal, justamente um jumento conseguia ver o anjo de Deus, e o próprio homem de Deus não conseguia ver o homem. Você vai ver que há um diálogo aí entre um e o outro, e o homem de Deus está tão fora
que a jumenta fala com ele, e ele não se dá conta que naquela altura do campeonato era impossível um animal conversar com o ser humano. É tão interessante isso, que a jumenta obedeceu a Deus e o homem de Deus não obedeceu ao próprio Deus. Perceba aqui, aqui você pode aprender muitas coisas com o homem de Deus. Quando você desobedece, quando você não tem discernimento espiritual, quando você não está alinhado com Deus, quando você quer fazer coisas que não devem, mas você aqui também pode aprender com a jumenta. Ela quer te ensinar alguma coisa. Quem sabe o que o homem de Deus fez, você precisa excluir, não deva fazer igual o que ele fez. Mas você deve fazer assim como aquela jumenta fez. Ela está te ensinando algo que Balaão não podia te ensinar naquele exato momento. Você entende isso? Mais para frente você vai encontrar que Deus usa uma baleia. Jonas capítulo 1 versículos 17 conta que Jonas desobedece a Deus, e você vai ver algo bem peculiar aqui. Todas as vezes que alguém desobedece a Deus, um animal entra em ação para obedecer a Deus e cumprir o propósito na terra. Não sei se você entende isso. Jonas desobedece a Deus, e lá pelas tantas vem uma baleia, que nós conhecemos com esse nome, engole ele e fica com ele durante 3 dias. E lá Jonas está naquela barriga, no escuro, possivelmente o cheiro não é nada agradável, é um negócio meio estranho, mas a Bíblia fala que Deus usa esse peixe para ensinar Jonas que aquilo que ele estava fazendo era algo incorreto. Da mesma maneira, você também aprende com ela. Você não vê uma baleia sempre, possivelmente ela era um anônimo. Poucas pessoas viam baleia naquela época. E quando ela aparece, ela esconde Jonas, ela puxa Jonas para um anonimato de 3 dias, para uma reclusão de 3 dias, e ela consegue, de maneira não agradável, de maneira não muito delicada, de maneira não muito linda, ensinar a Jonas algo que ele deveria de ter feito. Se você pegar a Bíblia Sagrada, conta que corvos alimentaram o profeta Elias, um animal peçonhento, feio, horrível, e ele carregava no seu biquinho carne e trazia e depositava aos pés do homem de Deus, e o homem de Deus se alimentava. Deus usa animais para cumprir o propósito dele na terra. Uma das passagens mais lindas da Bíblia e mais conhecidas é quando fala-se da pesca maravilhosa. Recorde disso. Pedro tinha trabalhado a noite inteira, não havia pegado absolutamente nada, estava frustrado, fracassado, cansado. Ele está lavando a sua rede, empresta o barco para Jesus. Jesus entra no barco, ensina a multidão, e lá pelas tantas Jesus diz o seguinte: boga mar adentro, ou leva o teu barco para dentro, alto mar. E Pedro para e diz: olha, tudo bem, faremos isso, mas nós não pegamos nada a noite inteira. Mas quando Jesus diz o seguinte: leva esse barco mar adentro, algo milagroso aconteceu. Possivelmente todos os peixes que estavam espalhados naquele local, quando ouviram Jesus dando a ordem para Pedro: bota esse barco mar adentro, possivelmente todos os peixes se reuniram, porque os animais obedecem à palavra de... Consegue entender isso? Todos os peixes se reuniram e ficaram ali. E quando Jesus leva o barco com Pedro e ali aqueles que estavam no local exato, Jesus dá ordem: lance a rede no mar do lado direito. É algo inacreditável, mas todos os peixes que estavam na esquerda migraram para a direita, dizendo: aqui estamos, Jesus, é aqui que você mandou nós vir, aqui nós estamos. E quando a rede caiu e os peixes começaram a entrar, era tanto peixe que as redes quase se rasgaram, o barco quase veio a pique, porque os animais obedecem a ordem de Deus. Eu imagino
que os peixes estavam coçando as mãos, dizendo: fala, Jesus, para onde que a gente tem que ir? É para a direita do barco? É para a esquerda do barco? É para a frente do barco? Para trás? Onde é que você quer? É para a direita que a gente vai. Recorde que em Gênesis capítulo 6, a humanidade inteira não ouviu a voz de Deus por meio da boca de Noé. Porém, todos os animais deram ouvidos, e de 2 em 2 subiram na arca que Noé havia preparado. O tema que eu quero ministrar para você nessa noite é o cantar do galo. E creio que, se você alcançar a entender aquilo que eu vou tentar te ensinar nessa noite, Deus fará algo poderoso na tua vida, para que seja através da tua vida o propósito se cumpra. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 34. Você vai ver algo interessante. Mateus capítulo 26, versículo 34. Vai aparecer na tela aí. Mateus 26, 34. Diz o seguinte. Não está entrando lá, mas eu leio aqui. Mateus 26, 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você já deve ter lido ou ouvido esse texto. Antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Para os celtas ou para os galeses, o galo, esse animal em si, é considerado um símbolo de glamour, símbolo de perfeição. Os chineses gostam do galo, porque para o chinês o galo significa pontualidade. Para os budistas, o galo significa paixão. Porém, quando você vai para o meio cristão, para nós que cremos em Deus, todas as vezes que nós ouvimos a palavra e o galo cantou, você sabe que Pedro negou. Quando você fala e o galo cantou, significa que um homem de Deus foi derrotado naquele exato momento. Para nós cristãos, quando nós ouvimos que o galo cantou, significa que alguém pecou, alguém cometeu um erro grandioso, e ali quase morre todo um propósito que Deus havia estabelecido na terra. Quando o galo cantou, mostrou algo. Mostrou que o homem não cumpre sua palavra, verdade ou não? Recorde que um pouco antes, Jesus estava na Santa Ceia, fazendo ali a preparação, a última reunião, e ele diz: alguém vai me negar, e é você. E Pedro diz o seguinte: mestre, nós não vamos te negar, eu jamais te negarei, eu vou preso com você, vírgula. Se for possível ou se for preciso, eu morrerei por você. E quando o galo canta, ele lembra que a palavra do homem muitas vezes é falha. O homem fracassa na sua palavra. Ele promete, mas não cumpre. Ele diz sim, mas faz não. Ele diz não, mas faz sim. Ele diz que não volta, mas volta. Ele diz que vai mudar, mas não muda. Ele diz que vai parar, mas não para. Ele diz que vai aceitar, mas não aceita. Ele diz que vai abrir o seu coração, mas não abre. E quando o galo canta, segundo aquilo que nós aprendemos muitas vezes, significa que a palavra do homem foi quebrada. Quando o galo canta, diz a palavra, é para mostrar que aquele que está de pé precisa cuidar para não cair. Recorde que Pedro era um dos discípulos mais entusiasmados de Jesus. Era um discípulo que estava em todas, até mesmo dormindo, quando Jesus estava orando, não importa, ele estava lá. Mesmo duvidando, chamando Jesus de fantasma, duvidando, querendo caminhar sobre as águas. Pedro participou de milagres extraordinários. Mas quando o galo canta, você precisa recordar que se você hoje está bem, cuide-se, porque amanhã você pode estar muito mal. Se hoje está dando tudo certo na tua vida, abra os olhos, porque amanhã pode o negócio começar a dar errado.
Se hoje você se gaba que tem uma saúde de ferro, presta atenção, porque amanhã pode vir uma enfermidade sobre a tua vida e você ficar muito fraco. Se a tua empresa hoje está indo muito bem, quando o galo canta, presta atenção que uma onda pode vir e o teu negócio pode sumir do mapa. Porque a ideia que nós temos é essa, que quando o galo cantasse, aquele que era um dos discípulos mais fervorosos e um dos melhores discípulos de Jesus, iria fracassar. Quando o galo canta, demonstra que Jesus sempre tem razão, contra tudo e contra todos. Recorde que o próprio Jesus já sabia que o desenho iria se desenrolar dessa maneira, com a traição do seu discípulo que ele amava, que ele gostava, que era o seu braço direito. Todas as vezes, ouça, que o teu coraçãozinho fala algo para você, fique atento, porque ele pode te enganar, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Porém a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Aquilo que Deus te prometeu ontem, Ele te promete hoje, Ele te promete amanhã. Ele não muda, Ele sempre tem razão. Mas olha, pastor, o mar vermelho está na minha frente, o exército está atrás, não há problema. Se Ele falou que ia te dar liberdade, Ele vai te dar liberdade. Sempre foi assim. A palavra de Deus, ela sempre vai ter razão contra todos os argumentos e prognósticos que quem sabe você recebe. Por isso que quando alguém abre a sua mente, abre o seu coração para realmente andar com Deus e viver algo grandioso com Deus, ele pode experimentar aquilo que ele nunca experimentou. Deus sempre terá razão. Recorde que quando Marta encontra Jesus, depois do seu irmão estar morto mais de 4 dias, ela chega diante de Jesus e diz: mestre, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala: calma, se você crê, você verá a glória de Deus, porque Ele sempre tem razão. Recorde que quando ele entra no quarto de Jairo, aquela menina estava morta, porém Jesus declara: ela não está morta, ela só está dormindo. Não, Jesus não tem pulso, ela não está respirando, já está aí há um bom tempo, ela já morreu. Não, ela está apenas dormindo, porque a palavra de Deus na minha vida e na tua vida sempre tem razão. Se alguém um dia declarou uma palavra para você, dizendo que você não poderia, que você é um fracassado, que você é um enfermo, que não há prognóstico, que não há isso, que não há aquilo, agora vai de você entender que essa palavra tem razão sobre a tua vida, ou aquilo que Deus diz a teu respeito. Quando o galo canta, você se dá conta que Deus sempre tem razão na nossa vida. Quando você começa a entender isso, você vai compreender a temática de uma maneira diferente. Hoje, Deus quer nos usar. Parece engraçado aquilo que eu vou falar, e eu prestei muita atenção antes de fazer essa palavra para que não ficasse algo fora da ideia. Parece engraçado, mas muitas vezes Deus quer nos usar, assim como Ele usou aquele jumento. Não tinha ninguém, foi o jumento, Ele usou o jumento. Mas eu não quero dizer para você que Deus quer te usar como um jumento, mas às vezes Deus quer nos usar como uma baleia, às vezes Ele quer nos usar como corvo. É tão interessante isso, que o que eu quero mostrar para você hoje, que você precisa não aprender com o erro de Pedro, mas você precisa aprender com o cantar do galo. Olha que interessante, Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa para avisar Pedro do seu erro, verdade ou não? Poderia ter usado qualquer discípulo de Jesus, falado assim: vem cá Pedro, tu negou Jesus. Ele poderia ter usado qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, mas ele não usou. Ele poderia ter usado um sino, uma trombeta, alertando qualquer ruído, qualquer barulho, dizendo: Pedro, você negou, você cometeu um erro. Mas a grande verdade é que ele usou exatamente um galo. Tudo que você precisa fazer é você entender o porquê que Deus usou um galo para despertar a Pedro.
E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Porque quando você estuda a Bíblia, ou você vai para a Bíblia, você vai entender que Deus usa todas as maneiras para ensinar o homem. Quem sabe depois dessa palavra você possa dizer: esse pastor é meio louco. Quem sabe depois dessa palavra você pode dizer: eu nunca ouvi isso que ele está me falando. Eu já ouvi pregarem sobre Davi, já ouvi pregarem sobre Gideão, já ouvi pregarem sobre o próprio Pedro, Paulo, sobre N coisas, mas eu nunca vi alguém pregar como o pastor vai pregar hoje. E quero só fazer um link para que você possa se conectar comigo. Recorde que uma das maneiras que Jesus usava para pregar era aquilo que eu vou tentar fazer nessa noite. E ele olhava para as pessoas e dizia o seguinte: olhe para os pássaros do céu, verdade ou não? E desses pássaros do céu ele tirava o ensinamento para que as pessoas pudessem entender de acordo com aquilo que os pássaros faziam. E ele ia mais para frente e ele falava o seguinte: olhe para as raposas, olhe para esse tipo de animal. Quero te ensinar como eles fazem, ou a maneira com que eles agem. Eles cumprem um propósito e você precisa aprender dele. E mais, ele dizia: olhe para as plantas. E em todas as maneiras Jesus tentava ensinar as pessoas de uma maneira com que realmente elas pudessem entender. E é isso que eu quero fazer com você nessa noite. Ouça, por que Jesus escolheu justamente um galo para ser o sinal da queda de Pedro, ou da falha de Pedro? A primeira coisa, se você está anotando, se você está prestando atenção, ponha-se atento a isso. A primeira coisa que eu pude entender é que o galo sempre se levanta cedo e cumpre a sua tarefa. Não quero falar sobre a queda de Pedro, eu quero falar com você sobre o... Ok, estamos conectados. Você sabe que Pedro negou Jesus, ponto. Quase afunda, quase morre, quase vai para o inferno. Mas não quero falar sobre ele, quero falar sobre o galo em si. A primeira coisa que um galo faz é acordar cedo e cumprir a sua tarefa, que é cantar. Ouça, se você não cumpre tua tarefa todo dia, algo já está errado. Você já não está no cantar do galo, você está recebendo o canto do galo. E se você está recebendo o canto do galo, possivelmente você está cumprindo aquilo que Pedro estava cumprindo, desobedecendo a ordem de Deus. Presta atenção nisso. Ou você é o galo que canta, ou você é quem está ouvindo o canto. E aí a coisa começa a complicar. Diz a palavra de Deus que esse galo cantou logo em seguida, cumprindo a sua tarefa. Mateus capítulo 9, versículo 62, olha o meu gatinho me chamando aqui, papai está aqui. Mateus 9, 62 diz o seguinte: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Em outras palavras, se você não cumpre o teu propósito aqui na terra, se você não executa aquilo que você foi chamado para executar, haverá um canto te alertando. E quem sabe nessa noite eu sou o canto que está te alertando, para que você possa corrigir o rumo da tua vida. A Bíblia fala que quando esse galo cantou, Pedro recordou daquilo que Jesus havia falado para ele. Pedro, ele lembrou daquilo que Deus havia liberado sobre a vida dele por intermédio de Jesus. A primeira coisa que o galo faz é acordar de manhã e cumprir a sua tarefa. Não me pergunte o que ele faz todo o resto do dia. Não me pergunte o que ele faz a noite inteira. Só me pergunte aquilo que ele faz quando ele acorda, porque essa é a função dele. O galo, ele é marcado por isso, por cantar a primeira cantoria do dia. Sabe quantas pessoas acordam de manhã, passam a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, durante todos os dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, e não conseguem cumprir o propósito pelo qual Deus te colocou na face da terra? Não interessa se é algo grandioso, não interessa se é algo que dura muitas horas. O que importa é se você cumpre o propósito pelo qual Deus te colocou aqui na terra. E por isso que Deus quis escolher justamente o galo.
porque esse é o papel dele, cantar e executar a sua tarefa logo de manhã cedo, porque foi para isso que ele foi colocado ali. Olha, se você a partir de hoje não ir para a tua casa, amanhã abrir os olhos e pensar, não preciso cumprir o propósito da minha vida aqui, eu preciso, Deus, e aí? Mesmo que seja 1 minuto, 5 minutos, mesmo que seja um pouco tempo, mesmo que seja algo aparentemente insignificante, você precisa cumprir o teu propósito na terra. A segunda coisa pelo qual Jesus declarou que era um galo que iria cantar, e você vai ver que é tão fascinante isso, porque Jesus não falou o seguinte: olha, um sabiá vai cantar, porque o sabiá canta muito melhor que o galo, verdade ou não? Eu vejo aqui com o manezinho da ilha aqui, eu sempre brinco, né? Com todo respeito aos manezinhos da ilha. O manezinho da ilha é uma chinela havaiana, um calção do Avaí ou do Figueirense, daquele de futebol, bem estranho, sem camisa, com a camisa aqui, né? A regata dele aqui, ó. E ele vai aqui, ó, você vai vendo assim, se ele tem havaiana, calção de futebol, sem camisa, com a camisa aqui, é um manezinho da ilha. Preste atenção, por que ele não escolheu um sabiá para cantar? Por que ele não escolheu um currió para cantar? Por que ele não escolheu um pintacilgo para cantar? Por que ele foi escolher justamente um galo para cantar? Que é para te ensinar algo bem interessante. Tem muitas pessoas que fazem melhor do que você. Tem muitas pessoas que são bem melhor do que você. Tem muitas pessoas que são mais bonitas que você. Tem muito mais capacidade que você. Mas a grande verdade é que o cantar do galo, somente o galo poderia fazer. Existe algo especial da parte de Deus, que outras pessoas podem até fazer melhor do que você, mas Ele não permite fazer, porque Ele escolheu justamente você. E quando você aceita isso na tua vida, aplauda Ele, aplauda Jesus. Quando você aceita isso na tua vida, você começa a viver o plano de Deus. Possivelmente você até agora não cumpriu o propósito de Deus na tua vida, porque você está pensando, por que um não escolheu o outro, por que o outro, por que o outro? Olha, deixa eu falar algo para você, todo mundo canta melhor do que o galo. Na verdade o galo é irritante, o galo não tem um som bonito, você não vai ver ninguém lá, como alguns, né, colocando um galo, dizendo, ó, canta aqui bonitão, tal, não vai. Vem cá ver o meu galo cantando. Você não vê isso. Pelo contrário, você vai ver lá um sabiá, um currió. Mas a Bíblia diz que para resgatar, presta atenção nisso, a Bíblia diz que para resgatar Pedro, Deus usou um galo para cantar. Sabe? Isso significa que Deus pode usar você. Quem sabe você mesmo não acredita em você, possivelmente você olha, né, para você e diz, tem tantos outros melhores, e essa é a maior dificuldade que Deus tem para que o ser humano cumpra o propósito. Ei, Moisés, é você? Não, eu sou pelado de língua, eu sou isso, eu sou aquilo, mas é você. Ei, Gideão, é você, mas é que eu sou pequena, minha família é mais pobre, mas é você. A grande dificuldade de Deus é que as pessoas entendam que sim, Deus sabe que existem milhares de pessoas melhores do que nós, mas se Ele me escolheu, eu vou fazer o quê? Eu me recordo, e o meu irmão sabe disso, e ele vai lembrar, que até os meus 13, 14 anos, eu não entendia nem o que eu falava, verdade? Morávamos em Blumenau, e um dia fizeram uma filmagem de casa, tal. E lá pelas tantas, depois passaram a filmagem, e eu ouvi uma voz, eu falei, quem que é que está falando? Quem que é essa voz aí que não entende nada? E eu cheguei perto, né, disfarçado, eu estava olhando o vídeo, e eu cheguei perto, e quando eu vi, era eu mesmo. E eu não entendi o que eu falava. Meu pai nunca me falou nada, o abençoado, minha mãe nunca falou nada, abençoado, meu irmão não falou nada, o abençoado. Eu disse, não é possível. Peguei a câmera escondido, me recordo como se fosse hoje, coloquei a câmera na frente, em cima da mesa, liguei a câmera e falei algumas palavras, virei a câmera e ouvi, eu falei, não é possível, sou eu mesmo, e eu não consigo me entender, eu falo tudo errado, e eu me recordo que eu fechei a câmera, e por algum tempo eu fiquei sem falar, não no sentido de, fiquei mudo,
Mas eu evitava falar porque eu vi que eu falava tudo errado. Chamei meu pai, chamei minha mãe e falei: olha, eu tenho quase 15 anos e eu não me entendo o que eu falo, eu não sei como é que vocês entendem o que eu falo. E aí marcaram uma cirurgia, eu e o meu irmão fomos lá, me recordo, fizeram a cirurgia, cortaram a minha língua embaixo, e aí minha língua melhorou um bom tanto, não acho que fale tão bem como deveria falar, mas a verdade é, existem milhares de pessoas que falam melhor do que eu, muitas pessoas falam melhor do que eu, mas ele chamou esse galo aqui para cantar, e enquanto ele chamou, eu sei que existem outros melhores do que eu, mas se ele me chamou, eu vou obedecer. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é cumprir o propósito pelo qual Deus me colocou na face da terra. Se você olhar, você vai ver que sempre haverá pessoas melhores que você. Por isso que ele chamou um galo. Se fosse para ser bonitinho, lindinho, afinado, se fosse para ser tudo correto, ele tinha chamado um pintacilgo, um currió, daria certo também. Mas ele chamou um galo porque a sabedoria de Deus, ela é infinita. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29, diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 26 ao 29, irmãos, reparais, pois a vossa vocação, visto que foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, esse sou eu. Poucos eram poderosos, esse sou eu. Poucos eram de nobre conhecimento, esse sou eu. Versículo 27 diz, mas Deus escolheu para o mundo, é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar aquele que é forte. E o versículo 28 diz, e ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada aquele que pensa que é alguma coisa. E o versículo 29 termina dizendo, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Sabe o quê? O galo não pode dizer, eu canto bem, ele sabe que não canta bem. Ele pode dizer, eu estou obedecendo a ordem de Jesus, se ele mandou cantar, eu vou cantar, mesmo que outros cantem melhores do que eu vou cantar. E o mais interessante, que ele é sempre o primeiro a cantar, depois os outros vão cantando. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte, não quero te desmotivar, diga para ela, não quero te desmotivar, mas tem gente bem melhor que você. Mas se Deus te escolheu, é porque você pode cumprir. Verdade ou não? Aleluia, aplauda ele bem forte e bem bonito. Glórias a Deus. Vou falar algo para você. Quando o Espírito Santo ministrava sobre essa palavra, eu vinha entender, e eu já morei no interiorzão, não sei se vocês da cidade grande, né, já tiveram a oportunidade de morar no interiorzão. Mas o galo continua cantando, mesmo que ninguém quer que ele cante. Sabia disso? Você quer que o galo pare de cantar, mas ele não para de cantar. Ele continua cantando sempre. Você já acordou, mas ele continua cantando. Você sai para fora e o abençoado continua cantando. Ele só para de cantar quando Deus manda ele parar. Você quer que ele pare? Você até tenta fazer algumas coisas. Se fosse possível, Pedro pegaria aquele galo, botaria uma fita no bico dele e diria, olha galo, para, e ele cantaria do mesmo jeito. Deixa eu falar algo para você. O galo continua cantando, mesmo que ninguém o incentive a cantar. Ele continua. A maioria das pessoas estão esperando outras pessoas impulsionarem elas. A maioria das pessoas pararam de cantar, e quando eu falo cantar, fazer a obra de Deus, fazer o propósito de Deus se cumprir na terra, porque alguém mandou ele parar de cantar. E ele disse, uau, vou parar de cumprir o meu propósito, porque aquele falou que é para mim parar, o outro falou que é para mim parar, aquele lá também falou que é para mim parar. Deixa eu te ensinar algo com o galo continua cantando, mesmo que todo mundo mande ele parar de cantar. Ei, quando você entender isso, Deus irá fazer algo poderoso na tua vida. Continue fazendo, mesmo que ninguém te apoie. Continue fazendo, mesmo que ninguém entenda aquilo que você está fazendo. Continue fazendo, mesmo que as pessoas zombam de você. Continue fazendo, mesmo que as pessoas te persigam. Continue fazendo, mesmo que todo mundo te odeie. Continue fazendo,
O que você precisa aprender é que mesmo Pedro indo de um lado negando, o galo continuou cantando. Ele indo para o outro lado, o galo continuou cantando. O galo sempre irá cantar. Agora, o que você precisa entender ouça, se você canta, você está cumprindo o propósito de Deus. Agora, quando você ouve o galo cantar, significa que você já parou para o propósito de Deus. Aí começa a queda de Pedro. Amados, isso é algo profundo que você precisa entender. Foi nesse momento que Pedro começa a abandonar a Jesus, começa a abandonar o projeto, começa a abandonar tudo. Só que o galo continuou cantando. Ei, continue fazendo mesmo que as pessoas não te entendam. Continue fazendo mesmo que a tua família não entenda. Continue fazendo mesmo que o teu patrão, o teu chefe, o teu encarregado, ele não entende o que você está fazendo. Continue fazendo, mesmo que os teus filhos por hora não entendam o que você está fazendo. Aprenda com o galo, aprenda com ele. Ele continua fazendo, mesmo que ninguém diz, uau, que bela cantoria, obrigado. Na verdade, todo mundo xinga ele para ele parar. E quanto mais xingo ele para parar, mais ele continua cantando. Atiram pedra nele, ele vai para o lado e continua cantando. Eu fazia isso quando era moleque. O galo cantava, eu tentava, e ele era muito rápido, ele ia para o lado e cantava, Por quê? Há algo em especial da parte de Deus, que você só consegue alcançar se você perseverar até o fim. Continuar diante de todas as críticas, continuar diante de todas as aflições, continuar diante de todos os percalços que a vida te dá. Recorde que 12 homens especiais saíram para ver a terra prometida. Chegaram lá, viram cachos de uva, mel, viram tudo. Porém, 10 deles não continuaram, disseram é impossível. 2 deles se colocaram de pé e falaram sim, é possível, nós iremos continuar. Você viu o que deu? Todos morreram no deserto, mas os 2 conseguiram. Há uma geração que precisa entender que quando você está prestes a parar, é nesse exato momento que você tem que reduzir marcha, pisar firme no acelerador e romper o limite que está tentando te aprisionar. Recorde que quando veio um decreto sobre Daniel não poderia mais orar a Deus, e foi nesse momento que ele vai para a sua casa, abre a janela 3 vezes ao dia, como era de costume. Quando vai para a boca dos leões, tentam parar ele, mas a grande verdade é que os animais obedecem a Deus, e nada aconteceu a ele. Recorde que quando as trombetas tocaram, Sadraque, Mesaque e Abdenego deveriam se ajoelhar para pará-los, e nesse exato momento eles aceleram, dizendo, nós não iremos obedecer. Ouça, o que mais você verá nos dias de hoje é homens e mulheres que pararam de cumprir a promessa de Deus para a sua vida. Oxalá que você se levante nessa noite dizendo, não, eu não nasci simplesmente para crescer, multiplicar, envelhecer e morrer, mas eu cheguei até aqui, eu nasci para que o Espírito Santo possa cumprir o propósito dele na minha vida, aqui na terra. Há uma frase que diz, eu não morrerei até que o sonho de Deus se cumpra na minha vida. Olha o que você aprende do galo. O galo, ele canta porque é necessário cantar. É necessário. É tão impressionante isso que muitas vezes, ouça isso que eu vou te falar, muitas vezes a gente precisa fazer coisas porque são necessárias. Eu não tenho o costume de beber tanta água, mas eu bebo água, mesmo que eu não tenha sede, porque é necessário eu tomar água. Muitas vezes eu como algo não porque eu tenha muita fome, mas porque é necessário eu comer algo. Muitas vezes eu tomo banho, não, estou brincando, calma, fique tranquilo. Existem coisas que você precisa entender, que mesmo que não sejam populares, mesmo que não seja algo tão bacana, mas é necessário que você faça.
Às vezes você pensa, bom, será que é necessário eu orar? É necessário você orar. Pastor, eu não tenho muita vontade de orar. Na verdade, eu não gosto de orar. Mas é necessário que você ore, porque é o teu relacionamento com Deus. Pastor, eu não tenho muita vontade de ler a Bíblia. Mas você tem que ler, porque é necessário você ler a Bíblia. Pastor, olha, às vezes eu gostaria de falar. Ouça, o galo canta porque é necessário que ele cante. Porque se ele não cantar, o curió vem e canta no lugar dele. Outro vem e canta no lugar dele. Sempre será assim. Olha só, ele canta porque é necessário cantar para despertar as pessoas. Efésios capítulo 5, versículo 14. Já estou indo para o fim, se Deus assim permitir. Efésios 5,14 diz o seguinte: por isso que foi dito, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe por que o galo canta? Porque é necessário despertar aqueles que estão dormindo. Se o galo não cantasse, Pedro não saberia o tamanho do erro que ele estava cometendo, e possivelmente ele pensaria que seria algo normal, que ninguém saberia. Ele negou Jesus aqui, negou Jesus lá, ninguém sabe, o galo não cantou e simplesmente foi. Ouça, mas quando ele ouve o galo cantar, eu fiz aquilo que não deveria fazer. Meu Deus, eu traí Jesus. Eu cometi um pecado. Quando o galo cantou, Pedro despertou do erro que ele havia cometido. Diferente de Judas, que o galo não cantou, ele tem um remorso e ele morre e acaba a trajetória dele. Mas a Bíblia fala que Pedro desperta, e ele desperta para começar a ser quem aquilo que ele não tinha sido com Jesus do lado, um grande homem de Deus. Deixa eu falar algo para você. Quando o galo cantou, despertou Pedro, e Pedro pôde entender que o propósito que Deus tinha para a vida dele era algo muito maior do que meramente andar do lado de Jesus e realizar alguns milagres. Era ele ser a voz de Deus aqui na terra. Era de tudo aquilo que Jesus tinha feito, ele poderia fazer ainda obras muito maiores. Deixa eu falar algo para você. Existem pessoas que estão dormindo, que é necessário que você desperte. Quantos ao redor da tua casa? Quantos no teu trabalho? Quantos na tua rua? Quantas pessoas que você conhece que estão dormindo e necessita-se de um galo para cantar e despertar essas pessoas? Diz a palavra: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te irá iluminar. 1 Pedro 2,9 diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu e você temos um chamado específico: acordar aqueles que estão dormindo para a palavra de Deus, acordar aqueles que não têm esperança. A nossa mensagem, o nosso despertar é para aqueles que não têm paz no coração, é para aqueles que não têm esperança, não têm salvação, não têm um consolo. Nós somos a última geração disponível para anunciar um despertamento para cada vida. Se você acha que Pedro fez grandes coisas, dê uma importância para o galo que despertou ele, para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Hoje, quem sabe, o que Deus quer fazer com você é algo muito maior do que você jamais imaginou. Mais do que você aprender com aquilo que Pedro fez, você precisa aprender com aquilo que o galo representou na vida de Pedro. Ou você canta como o galo, ou o galo cantará para você.